Então tá, estamos gravando então, né? Bom, então hoje são 10 de novembro, né, de 2025. Estou aqui com o professor Cláudio. E, Cláudio, me conta um pouquinho assim, te perguntar alguns dados mais básicos, como a gente diz, né? Enfim, quantos anos tu tens? Eu tenho 56 atualmente, é isso aí. Ah, Uhum. 56, ok. Sexo, masculino, feminino, Masculino. masculino, Uhum. idade. É, 56, né? Ah, 5, tu já me 6. disse, né, e tal. Uhum. Ah, não, aqui tá, tá certo, tá certo. Não é que o meu dado aqui aparece duas vezes a idade. Não, não era isso, era a cor, raça, como é que tu te autodeclara? É, branco, né, professor? Branco. Tem Uhum. alguma religião? Olha, eu fui batizado, né, o que eu posso dizer, mas eu não sou, assim, um frequentador, né? Já tive minha fase ateia, mas agora, devido à idade, a gente começa a ficar um pouco temeroso, vamos dizer Um assim. pouco temeroso. Ah, tu foi batizado na católica, é isso? Católica, exatamente. Ah, uhum. Quanto tempo de docência tu tem no ensino médio? Professor, ensino médio, eu acho que vai chegar arredondando, assim, eu acho que em torno de 25 anos, Vinte e por aí, cinco anos. 25. Uhum. E ali na escola? É, ali na escola, no Caldas, eu estou mais ou menos esse tempo aí, mais ou menos esse tempo ali, porque ali eu já comecei a atuar sempre no médio, né? Médio. Nunca foi Aham, fundamental ali. uhum. Então tu já está há 25 anos ali na escola, então. É, um pouquinho mais, eu acho que não, é 25 para 26, eu nunca consigo fazer esse cálculo direito, uma hora dessa eu Aham, tenho que dar um jeito, mas é por aí, por aí. arredondando. Tá bom. É, Tu é concursado, contratado? concursado. Aham. Concursado. Tá. E a tua carga horária? Hoje gira em torno de 40 horas. Eu 40 tenho. horas. Escolaridade? Eu tenho um mestrado atualmente, né? Uhum. Tô tentando fazer um doutorado aí, mas é por aí. É. E qual é a área? É geografia. Geografia. Tá. Ok. Então, acho que uma, são alguns dados iniciais, né? Assim, para a gente começar a conversar. E conta um pouquinho da tua história, o Cláudio, né? Uhum. Como é que foi tua infância, né? Tua trajetória familiar, escolar? Como é que tu por essa carreira? Eu acho que até já tinha me contado em algum momento, né? Ah, Mas se pudesse me resgatar um pouco, sim, voltar um pouquinho aí ao passado, como é que o Cláudio se constituiu, né, na sim, infância, a teu processo de escolarização, como é que foi, em relação com a família, enfim. tranquilo. Ah, eu sou oriundo de Santa Cruz, né, do interior. Uhum, Então, a Santa Cruz é colonização alemã e a produção de fumo, né, basicamente ligado a isso. E a minha família são descendentes aí de poloneses, alemães, uma misturança, né? Enfim, e são colonos, agricultores, a maior parte da minha família, né? Mesmo que minha mãe foi mãe solo e a gente sempre viveu na área urbana lá de Santa Cruz, né? Já meus parentes, tios, primos, no interior, como agricultores, cultivando fumo. Então, o alemão, por exemplo, é uma coisa muito comum na família, falar o alemão, né? Pelo uhum, menos o dialeto que eles falam lá em Santa Cruz, né? Muito comum no interior. Então, tem uma série de coisas positivas nesse sentido e também bem negativas, né? Se tu for pegar a questão do racismo, sempre foi muito forte naquela cidade, né? E eu aham, convivi muito com isso, né? Enfim, quando criança, depois, com a maturidade, a gente começou a entender um pouco melhor essa questão, né? uhum, Mas isso foi muito forte. Mas uma família simples, humilde, nunca se deu muito valor à educação, ao ensino, e eu tinha alguma coisa que, que me puxava muito para a escola, para a ciência, a coisa do cientista, desde guri, né? Vivia juntando vidrinhos, eu vou fazer um laboratório, aquela coisa louca lá quando criança, né? Mas estudando em escola pública, escolas assim, bem estilo de hoje, né? Talvez no passado era um pouco pior, vamos dizer assim, né? uhum, Mas uma escola fundamental pública, né? Que é onde a mãe tinha condições,
Eu tenho um irmão mais novo, ele não era muito de estudar e eu era o oposto. Então, eu sempre insisti naquela coisa de frequentar a escola. Uhum. Então, esse foi no ensino fundamental. E muito cedo saí de casa para ajudar minha mãe, né? Eu era o mais velho, então eu sentia na obrigação. Quantos anos tu E, tinhas? olha, eu saí de casa com uns 14, para Ah, 15. é? Uhum. Estava trabalhando numa fumageira, carteira Aham. assinada, primeira vez, né? A Tabra, exportador de tabacos, hoje nem existe mais. E ali eu já me senti praticamente um adulto, né? Carteira assinada e tal. Não, vou me embora. Eu aluguei um quarto de pensão e falei para a mãe, ó, estou indo embora. A mãe não entendeu nada, mas enfim, Aham. eu queria dar uma força, ser uma boca a menos em casa, enfim, viver minha vida. E sempre estudando, né? Trabalhando, eu estudei muito no noturno, eu Uhum. não tinha outra solução. Então, eu fiz praticamente o ensino médio todo no noturno. E já no fundamental, na finaleira ali, eu comecei a militar no movimento estudantil. Também era uma coisa que me chamou muita atenção no período. Então, eu participei do Grêmio das escolas, e no ensino médio eu entrei na maior escola pública que tem lá em Santa Cruz, que é o Ernesto Alves de Oliveira, até hoje, né, a maior escola pública que nós temos lá em Santa Cruz, uma escola grande, né, em tamanho. E ali eu também entrei no Grêmio Estudantil, fui presidente do Grêmio, e no terceiro ano do médio eu era presidente do Grêmio e vice-presidente da entidade lá em Santa Cruz, que é o ESC. Na época Aham. estava falida, tinha um prédio no centro, incendiou, estava largado, jogado, e eu e um camarada assumimos a UESC e conseguimos lá reerguer. Hoje o prédio existe, está funcionando, a gente reformou um prédio no centro, eu nem sei qual é o valor daquilo, mas Uhum. é enorme, né? Então a gente alugou uma parte e reconstruiu a outra, em troca, fez uma troca. Ó, tu reforma o prédio, a gente te dá metade de tantos anos e assim a gente conseguiu ativar de novo a União dos Estudantes lá em Santa Cruz. E nesse mesmo ano, no terceiro do médio, com tudo isso, eu fui servir o Exército, obrigatório, né? Na época eu não Uhum. queria, não, tentei de tudo para não servir e tal, mas não funcionou. Então eu cursei o terceiro ano e servi o Exército, então foi bem complicado. E militando no movimento estudantil. Então, dentro do batalhão, eu era, vamos dizer assim, meio perseguido, né? Eu tinha um apelido lá na época, comunista, eu nem sabia o que era comunista, na verdade, né? Comunista, comunista, como assim? Mas eu era do movimento estudantil, de o que eu vou fazer? Eu sou do movimento, né? Mas, enfim, foi um ano bem complicado. Aí eu nem sei te dizer assim, professor, sinceramente, eu não frequentava a aula, não tinha condição, porque era serviço, era campo, eu peguei detimento, né, lá na época, e mais o Grêmio, quando eu chegava na escola, eu tinha o Grêmio, então era assim, muito de Deus. Praticamente estava reprovado, peguei umas 5 disciplinas de recuperação e foi muito difícil. Eu acho até hoje que o conselho de classe lá me deu uma força. Não, esse magrão aí merece, vamos mandar ele. Aí nisso a Unisc, que é a universidade, na época FISC, Uhum. privada, única de Santa Cruz, né? Na época eu nem sonhava em, de repente, estudar em Porto Alegre, uma federal, uma universidade, né? Não, a gente não tinha essa organização, era meio no que vinha ali, né? Então eu acabei prestando vestibular naquele ano para Direito e para História, segunda opção e tal. Como eu praticamente, né, isso eu esqueci de dizer, eu tive um ensino médio, assim, muito defasado, vamos dizer assim. Não tinha Uhum. professores, foi sempre um problema, principalmente na área das exatas, química, física, matemática. Eu praticamente não tive matemática. Então, hoje eu sou um zero à esquerda. Aham. Mas foi muito complicado. Então, o vestibular eu não me saí como eu deveria, né? Porque, na verdade, era para ter cursado direito e hoje eu estaria praticamente rico e milionário. Uhum. Mas aí não, claro que isso é uma brincadeira. Mas aí a segunda opção de história rolou e eu fiz, na época, estudos sociais, né? Na verdade, foi estudos sociais, mas a Uhum. gente já tinha que Mas, optar ali uhum. Mas se é. inicialmente você não imaginava ser professor, né? Exatamente. Isso foi Uhum. muito interessante porque na minha cabeça eu ia fazer história e virar um historiador, certo? Uhum. Beleza, né? Até aí. Mas eu não entendia a história da licenciatura e do bacharel ainda ali, porque eu entrei assim, eu saí do exército, quando eu estava dentro da universidade
no meio da burguesada, em Santa Cruz, no meio da alemoada, que eu costumo dizer, né? Então, era uma coisa para mim, assim, bom, agora estou aqui, né? E aquela sala cheia de mulher, porque era magistério, né, professor geralmente, né, e também era uma coisa que eu não entendi, mas por que tem tanta mulher que quer ser historiadora, né, meu Deus do céu. Mas, na verdade, eram estudos sociais e levava história e geografia parelho para lecionar, então, no ensino fundamental. Então, 2 anos e meio, tu estava lecionando aí no fundamental, tanto história como geografia. Aí vinha a hora de tu optar, tu vai querer fazer história na plena ou geografia, aí eu optei pela história na época, que era a minha paixão, e aí eu fui cursando. E nisso eu entrei no diretório central da universidade, que na época era a FISC, eu peguei o processo de transformação da FISC em Unisc, né? Na transformação, como líder estudantil também, ali participei, o DCE também estava meio que largado dentro da universidade e tal, aí eu assumi, e a gente agitou bastante lá, foi um período bem interessante, já fiquei 5 anos ali na Unisc, e já antes de formado eu já estava em sala de aula, na escola pública lá mesmo em Santa Cruz, geralmente contratos, Uhum. né? Era muito comum tu pegar um professor da universidade que era do estado para trabalhar na universidade, em troca eles davam outro professor, alguém, né? Então eu entrei no lugar, uma época até fui contratado pela universidade para entrar no lugar de um professor no estado, porque ele estava na universidade, enfim, não sei te Uhum. explicar direito, mas é mais ou menos isso. Devia haver algum convênio Exatamente, é por entre a aí. prefeitura e a universidade, né? E aí Ou eu a... acabei lecionando no ensino fundamental nesse sentido, na escola pública. E Uhum. por acaso eu fui parar na minha escola onde eu estudei quando era bem guri mesmo. No ensino fundamental, a diretora era a mesma diretora, foi incrível aquilo. Quando eu botei o pé lá dentro, ela botou a mão na cabeça. Meu Deus do céu, guri, isso não é possível. E fiquei um tempão ali, e fui adquirir experiência, depois peguei um contrato bem longe ali, era Boqueirão do Leão, eu morava em Santa Cruz, da Boqueirão do Leão era 2 horas de ônibus, né, Uhum. mas como eu precisava e tal, e a Troia era movimento estudantil, e lecionando e estudando, né, mas a grande questão é que eu consegui o crédito educativo federal na época, porque, como eu lhe disse, o FISC, o UNISC, era uma universidade burguesa, era muito caro, né? Muito caro, eu não tinha condição nenhuma, nem trabalhando, que nem eu fazia, né? Trabalhava de dia e para pagar não ia dar, pagar pensão, pagar isso, pagar, não tinha condição. E aí eu já saindo praticamente no primeiro ano, eu cursei o primeiro semestre com a força da minha mãe, que, enfim, insistiu muito, de mãe, não tem como. Ah, mas eu vou te dar esse dinheiro, ela vem com o dinheirinho, não dá para nada, assim, ela achava que aquilo era um monte, né? Uhum. Mas eu fui me virando, mas chegou uma hora que aí eu passei no corredor da universidade, tinha um cartaz, aluno carente, não sei, bom, carente, lascado, sou eu, né? Vamos escrever esse troço aí, fiz lá, mas bem, sem, Tem desacreditando muito, né? muita expectativa. Mas muito decepcionado, porque eu estava gostando da universidade. Isso que me doía na alma, assim, pô, que massa isso aqui, né? Parece que abriram a minha cabeça no meio, assim, a história e a geografia da Unisc sempre foram, assim, ter como é que eu vou dizer, uma qualidade muito boa, né? Os professores, tudo de Porto Alegre, enfim, era uma coisa nova para mim, né? Bem diferente da escola pública. Eu estava muito triste, mas aí me inscrevi e fui selecionado, e olha, incrível isso, um cabo do exército foi o meu fiador que precisava, que era o meu grande problema. Estava tudo certo e eu não conseguia fiador, porque tinha que ter uma Uhum. renda, e aí eu não conhecia ninguém e tal, lascado, ninguém da família, né? E um cabo, não, eu vou te fiar. Aí eu paguei direitinho, né? Uhum. Era 5 anos o curso, então tu tinha o dobro do tempo para pagar. 10 anos. Aqui Uhum. tenho meu crédito educativo, graças a Deus. Não era assim uma coisa enorme de dinheiro vultuoso para pagar, mas foi o que me salvou e fez então eu cursar Uhum. essa universidade. Legal. Deixa eu te perguntar, bom, em relação a... Tá, aí virou professor, enfim, começou a lecionar, virou professor e tal. E o que tu mais aprecia na docência? O que tu mais gosta na docência?
que eu mais gosto. Eu acho que estar em sala de aula com os alunos é o que me motiva mais, né? Tu saber que tem gente esperando lá e tu vai entrar e vai estar toda aquela gurizada jovem ali e tu vai ter chance de, sei lá, falar alguma coisa para eles, né? Enfim, não é só conteúdo, né? Aquela a troca de ideias, até brigas, revoltas, coisas, tentar botar eles num caminho, né, que seja interessante, né, que Uhum, tire eles da situação atual, porque eu leciono em escola pública, mas também lecionei em escola privada, né, e uhum, há uma grande diferença, grande diferença. uhum. E o que que tu não gosta? O que que te incomoda na docência? Olha, muita coisa me incomoda, mas hoje, professor, essa coisa da tecnologia me deixa muito incomodado. Porque parece que ela é um fim ali e acabou, não tem mais nada além disso. Tá Uhum, tudo ali e não está. Na minha concepção, não está. Isso é só, enfim, um cacareco que está ali, né? Falando em celulares, em computadores. É um vislumbre, né? Logo que a tecnologia é um vislumbre, assim, uma coisa, mas a, a sala de aula, para mim, é uma relação humana muito forte. Um dos locais mais interessante para se praticar essa questão da relação humana, né? E aham, voltando para o lado humanista, né? E me dá a impressão de que a técnica, a tecnologia, meio que corta isso aí, de uma maneira assim, bem radical, abrupta. Me deixa uhum, muito incomodado. A uhum, ponto de tu uh, preferir ficar olhando para o celular do que olhar para uma pessoa em carne e osso na tua frente, que tem tantos anos de experiência, tantos anos de vida, no caso do aluno professor agora, é um exemplo, né? Mas existem uhum. outros. Eu já conversei com colegas, sabe, professor, que o cara estava grudado no celular e mal me dava atenção. E eu, pô, falando Aham. coisa legal agora, né? O cara nem, enfim, Como é, nesse sentido. aham. Como é que é isso? A gente sabe que tem a lei lá, proibição do uso do celular na escola, né? E, mas como é que lida ali no Caju? Como é que vocês lidam, né? Ali com isso? Como é que tu se sente, né? Com essa situação ali no Caju? Isso aí é uma situação, professor. Eu penso que e alguns colegas também pensam dessa forma, né? Que é uma bomba que largaram na nossa mão, né? Então, além de dar aula, além de tudo, fazer todo o processo que exige ali, o processo pedagógico, educacional, tu tem que fazer um controle do celular, que isso é uma coisa quase que impossível, né? Uhum, Então, está proibido, mas e aí a gente tentou ali no Caju, por exemplo, fazer umas caixinhas, aí botava um saco plástico, cada aluno tinha o seu nome, e no início, todo mundo dava o celular, desliga, botava, quase que faz no concurso lá, mesmo processo. Botava ali, beleza, no início rolou, aí passava um dia, passava dois, vamos botar o celular, eu não trouxe. Eu não tenho. Aí como é que tu vai fazer? Tu vai revistar os alunos? Tá, não trouxe, beleza. Só 5 hoje. E aquilo foi até que chegou um ponto que ninguém mais levava celular, mas na verdade eles estavam com o celular. E aí uhum, eles deram jeito de pular e saiu para ir no banheiro e falava lá no WhatsApp, não sei o quê, né? Mas é difícil tu controlar isso aí, então o nível de estresse, se tu for levar a cabo o que é a escola, e que, enfim, seja do governo federal, que a lei parceira, tu não consegue, né? É quase impossível. Às vezes tu desiste. Eu canso de deixar alguns que eu sei que estão com aquele celular que não tem. Olha, por mais que tu faça, tu fecha um olho. Mas eu chego já brigando, sabe? Vamos guardar o celular. Ô, fulano, guarda aí, vou tirar. Às vezes eu consigo pegar um e tiro. aham, Aí fica comigo até o final da aula. Pá. Mas hoje é uma grande briga que tem, né? uhum. Dentro da escola. Fora essa questão do celular, fala da questão da tecnologia, né? Alguma outra, sim, no que a a tecnologia te incomoda? Se é que ela te incomoda? Não sei, né? Justamente, né, desse ponto de tu desconsiderar a questão mais humana, mais próxima, em prol de uma coisa que é totalmente artificial e que pode até te ajudar, mas não é por aí, né? Por exemplo, escrever.
pegar um lápis, uma caneta, escrever uma frase num papel. Uhum. Vamos supor que a tecnologia, uma hora dessa, deu um crepe aí, sei lá, uma tempestade solar, eletromagnética, acabou tudo, e aí? Vamos fazer o quê? Vamos chorar? Não. Eu acho que tu primeiro tem que ir nessa linha, né, nesse caminho de não depender da tecnologia, na minha concepção. Não Uhum. significa não ter a tecnologia, mas a Uhum. gente chegou num ponto que, não, agora é só a tecnologia. Não é escrever. Aí Uhum. tu bota uma matéria no quadro, tal, posso tirar uma foto? Mas Uhum. aí eu vou à loucura, né? É uma das coisas que me deixa muito irritado. Agora tem a inteligência artificial, e aí agora depois foi para o espaço, né? Agora já não sei mais nem como é que isso aí vai Uhum. funcionar, né? Já não sei se o trabalho que veio impresso, todo direitinho, formato tal, a pessoa realmente fez, é a ideia dela, não sei. Uhum. É muito complexo isso aí. Mas Uhum. é nesse sentido, né, de que primeiro a gente tem que pegar aquilo que é mais, eu vejo como mais natural, né, escrever, riscar, rasgar, enfim, ter Uhum. bem na mão ali a questão da educação, da ciência, da escrita. Eu acho que o cérebro ele reage de uma maneira diferente. Uhum. Desde o momento que tu pega o lápis, ou a ponta quebra, dá o problema. Tu olhar pro teu colega e pedir olha aqui, quando tu tem a técnica, só ela tu fixou ali, tu nem olha pro lado, tu nem conversa com a pessoa que está no teu lado. A gente leva a gurizada para o laboratório de informática, cada um no seu computador, e aquilo ali parece que silenciou. É a Uhum. questão do restaurante, o casal jantando com os filhos, dá um tablet para cada um, aí eles conseguem jantar. Porque Uhum. aí fica todo mundo calado, em silêncio, e, e entrando naquele mundo ali, né, da tela, enfim, da técnica, Uhum. Uhum. enfim. Ok. Bom, e sobre a escola, assim, me fala um pouquinho das condições de funcionamento da escola. O que que você poderia dizer, né, sobre os espaços, os equipamentos, os recursos pedagógicos, as disciplinas, os professores, as professoras, né, o setor de apoio, né, enfim, as reuniões, como é que é a dinâmica, as condições de trabalho, né, e funcionamento ali da escola, o que que te agrada, o que que não te agrada? No geral, professor, eu vou lhe dizer que as condições são péssimas, assim, né? Eu diria que são péssimas, porque tempo de reunião, que seria essencial, né, se resume a conselhos de classe que são trimestrais. Então, Uhum. pode-se dizer que nós temos 3 reuniões por ano, que é uma duração ali de passar a turma, né? Começa na letra A, terminou o último aluno, terminou o conselho. Uhum. E cada um com a sua concepção ali, né? Não há assim um planejamento, né? Há muita burocracia hoje dentro da escola, tanto pública como a particular também, de planejar, vai fazer, e aí pegar e acontecer, o currículo comum, e blá, 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 muita coisa. Mas isso aí se faz praticamente como uma obrigação ali para te não se incomodar e tal, mas Tá, mas o não que que tu há. chama de burocracia especificamente, assim? Vocês são algum documento ou documentos ou? Muitos documentos, muitos papéis, né? Esse ano, então, a coisa mudou muito. É que depende de cada governo, né? O Uhum. ideal seria a gente pegar os governos, porque a cada 4 anos muda tudo. Muda tudo, eu estou exagerando. Mas são concepções políticas da educação, né? Hoje, dentro da Uhum. escola, há embates políticos fortes e tal. Uhum. E cada governo vem com uma. Agora nós estamos, por exemplo, com esse governo aí no segundo mandato, inclusive, né, inédito, né? Nunca Uhum. teve no Rio Grande do Sul. Mas eu passei por Colares, eu passei por Pedro Simon, né? Eu passei por vários secretários de educação também. Né? A gente até tem problema para recordar o nome de todos, assim, mas cada um vem com uma concepção, né? E a impressão que se tem é que é muito burocrático. Por que eu digo burocrático? Porque é tudo no papel, porque a prática de sala de aula é outra, e aí a gente não tem o tempo necessário.
que Uhum. aí sim seriam reuniões. No meu ponto de vista, reuniões semanais, praticamente, para Aham. manda todo mundo embora, sei lá, ou faz sábado que seja, né? Mas Uhum. reúne o corpo docente e traça um plano político pedagógico, um plano, né, de raiz que funcione. São problemas, hoje nós temos problemas sérios de violência dentro da escola, muita violência, né? Aham. Se fala em questões de bullying, racismo. A escola pública ali, a nossa, no caso, no Caldas, tu tem ali um núcleo próximo ali da Vila Bom Jesus, do Morro da Cruz, né? São comunidades carentes, pobres, com os Uhum. mais diversos problemas e que eclodem lá dentro da escola, né? E eles resolvem tudo na base da violência, né? Muita violência, é grito, é xingamento, é pais exigindo coisas assim que tu não entende, né? Mas é o modo de vida deles, é briga, Aham. né? O tempo todo. E Uhum. isso acaba acontecendo dentro do espaço escolar de maneira muito forte. Aham. Tu disse ali, bom, que não tem reuniões em relação à escola, né, funcionamento, estrutura, e que ideal talvez fosse fazer uma vez por semana uma reunião e tal, né? Quer dizer, mas além disso, o que que tu acha que mais podia melhorar na escola ali? Isso aí não é só para aquela escola, mas olha, eu já lecionei alguma escola pública aí. É sempre a mesma coisa, né? É desde os banheiros quebrados que não funcionam, né? Uma escola que não tem um playground, que não tem espaço para os alunos, é sempre tudo caindo aos pedaços. Chove, dá um temporal, molha tudo. Esse tipo de coisa, assim, A bem infraestrutura. infraestrutura, bem material e bem básico, mas que é o essencial, né? Uhum. Porque hoje tu vê alguns prédios públicos aí que tu vai visitar, tu fica de boca aberta, né? Tu pega, por exemplo, aí os prédios do sistema judiciário, por exemplo, fora, aquilo brilha, né? Eu nunca entendi isso aí, né? Salas com uma pessoa, salas enormes, né? Eu não consigo, né? Não me entra na minha cabeça. E Aham. as escolas caindo aos pedaços, então é uma coisa muito complicada, tudo desanima, né? Como professor, há um desânimo muito grande com isso aí. Uhum. E materiais outros também, diversos, pedagógicos, não temos, né? Falta tudo, enfim. Hoje está melhorando um pouco no sentido, assim, de fornecer um pouco mais, assim, de equipamentos, né? Há um cuidado, alimentação, agora até uniforme está aparecendo aí no governo atual, né? Que não tinha, Aham. nunca ouvi falar. Essas coisas assim do dia a dia, do cotidiano, né, para fazer a coisa andar, né? Os Uhum. professores estão lá, os alunos estão lá, mas aí tu tem a falta de equipamento, né, que Uhum. às vezes não faz a coisa acontecer. Uhum. Tá, voltando um pouquinho para as reuniões, eu sei que ali o Caju, eu visitei uma ou duas vezes ali o Caju, e eu cheguei assim, o pessoal estava reunido lá naquelas, tem um auditório, né, um auditório. Aham. E aí eu até perguntei depois ali, eu não lembro se eu falei com os bibidianos ou com quem eu falei, o que que era aquilo, né, que os professores agora estão com umas rodadas de, eles discutem algum tema, né, enfim, alguma coisa e tal. Chegou a participar desses encontros aí? Não. Eu participei de um, né, mas como Ah, ouvinte, no caso, né, aquilo foi aham, uma proposta ali dentro partindo até da direção da escola, que é uma direção muito interessante, eu até faço parte, né, aham, dessa gestão aí, uhum, e que foi uma proposta, assim, de tentar fazer, pegar aqueles professores que têm alguma especialidade ali e uhum, colocar para o restante ali, né, alguma coisa, enfim, pegar a professora Sara, por exemplo, que foi uma que eu assisti, né, que pegou a questão palestina, que há pouco tempo aí, né, a gente estava vendo aquilo tudo que aconteceu lá, e uhum, tentar colocar os colegas a par disso, né, e pelo que eu entendi, né, até porque alguns colegas dentro da escola hoje, falando uma questão política, né, tem posicionamentos muito complicados, né, para quem tem, na minha concepção, uhum, ensino superior, tem formação, né, e aí tem posições assim que são totalmente contraditórias, né, porque uhum, a ciência, enfim, o que eu vou lhe dizer, né, a gente não entende, eu não consigo entender também, né. aham, Talvez por essa coisa
está rolando hoje dentro da política no país, né, essa polarização, aí, enfim. A pessoa gosta de simplificar muito, eu acho que é bem mais do que isso, mas... Uhum. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho do ensino médio, né? Ah, o que vem na tua cabeça quando tu escuta a expressão novo ensino médio? Olha, eu vi, assim, né, nessa expressão, uma redução de carga horária de algumas disciplinas fundamentais, importantes, e o surgimento de algumas disciplinas, assim, meio que voltadas para o campo do trabalho, eu acredito, né? Uhum, Formação de mão de obra, assim, o que me vem na cabeça é isso, é formar mão de obra, aham, não pensar muito, porque quando tu tira certas, diminui a carga horária de certas disciplinas, né, e que são disciplinas importantes, né, eu vou pegar filosofia, sociologia, a própria geografia, a própria história, diminuiu a carga horária, né, uhum, e isso colocou outras disciplinas aí voltadas a um campo mais de prática do trabalho, enfim, voltados para a economia, eu para... acho que foi bom, foi ruim, com perdão do maniqueísmo, né? Sim, não, acho muito péssimo, né? Porque a escola, a função social da escola gira em torno do pensamento, né? Gira em torno da questão da formação política também, por exemplo, né? Da formação do cidadão. É ali que Uhum, nós temos a formação da cidadania. E a gente não deve priorizar apenas, né, a questão do mercado de trabalho em si, né? É importante, né? O modo de produção está aí, ele existe, mas eu acredito que hoje nós temos que vislumbrar outras direções, né? Outras concepções, está aí a questão ambiental, que é importante, é fundamental, no campo político, também estamos vivendo um período complicadíssimo, né? uhum, E eu acredito que a escola é um núcleo capaz, né, de dar um direcionamento diferenciado, né, que atendam aquelas questões que hoje estão ocorrendo a nível global, né? Eu cito sempre a questão ambiental, puxando um pouco para o lado da geografia, né? uhum, uhum, Mas também a questão política, né? Pegar a democracia, nós tivemos aí até uma tentativa de ataque à democracia brasileira, é uma coisa muito interessante na minha concepção, né? A nível global. Eu acredito que hoje o Brasil é um grande exemplo de de governo democrático, e, enfim, né? Se os gregos tivessem, estavam tudo vindo para cá, olha, como é que vocês estão fazendo isso aí, porque, olha, não é fácil, pode viajar o mundo aí, tu vai entender né, o que é uma democracia e qual a importância, né, qual o uhum, papel dela, da questão da liberdade, da autonomia, né, e a escola eu acho que é um grande núcleo, um grande campo para manter isso aí aceso, né, inconstante, inclusive para mudanças para melhor, né, porque eu acho que a gente tem que melhorar também, uhum, mas e aí a escola, o pensamento, né, a humanidade, enfim, é ali dentro. E uhum, é ali que nós vamos ter um cidadão que entende o que está acontecendo, né? E para isso, tu tem que oportunizar a questão, né, do pensamento, né? O pensamento uhum, livre, da autonomia, enfim. uhum. Ok. Nesse processo aí, voltando para o ensino médio, para o novo ensino médio, Novo né? ensino médio. A SEDUC propôs, enfim, né, a implementação dessa proposta para o ensino médio. E como é que tu avalia a participação da SEDUC nesse processo, né? O que a SEDUC exige e cobra de vocês? Como é que é a SEDUC na tua visão, assim? Uhum. Pegando a nível do Estado, né, que seria a SEDUC, né, mas o novo ensino médio, se eu não me engano, é a nível federal, né? Ou eu Não, tô... a lei é federal, mas Ah, a não, tá, responsabilidade da entendi. implementação da Tá. política é dos estados, né? A nossa escola, ela tem esse ano, né, a incumbência de ser um polo da Uhum, questão antirracial, uma escola polo antirracista. Então, nesse sentido, há uma certa inovação, né? Mas eu continuo dizendo, aquilo que vem da SEDUC, né, é sempre uma parte muito burocratizada, parece que fora da realidade.
Uma Uhum. coisa é tu querer implementar uma política, tranquilo, vamos implementar. Mas aí as condições para que isso ocorra, elas não são, parece que é uma política no papel, mas na prática não tem como implementar, na verdade, ou quando como tem assim aos trancos e barrancos, vamos dizer assim. Aham. Professor, agora tem o professor de história, né? E tu vai dar essa disciplina aqui, que é uma disciplina com nome lá muito louco lá, que tu vai ensinar os alunos a investir o seu dinheiro no mercado, né? Vamos pegar, Uhum. né? Precisa ser, vamos botar o de matemática mesmo, então. Professor de matemática, essa disciplina aqui, ó, tá? Enfim. E o professor de matemática, obviamente, vai tentar, dentro da especialidade dele, fazer alguma coisa dentro daquela proposta enviada da disciplina, mas isso não é uma coisa que, no meu ponto de vista, vai funcionar. Eu acho que a matemática em si ela já daria essa direção para o aluno, né? Hoje em dia, o professor tem condições de fazer um trabalho. Muitos professores trabalham educação financeira, né, a partir da matemática. Né? Vamos fazer uma aula hoje lá no Carrefour, vamos entrar no Carrefour, vamos pegar uma planilha, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma média de preço do tomate, vindas, do feijão. Há mil maneiras de tu... mas aí tu especifica uma disciplina com esse intuito e tal, e aí o professor de matemática, na verdade, pega e faz um mexe ali, né? Enfim, eu acho que... Eu não peguei nenhuma disciplina ainda, né? Eu ainda estou com a geografia, Aham. e não peguei nenhuma disciplina nesse, já dei religião, já lecionei outras disciplinas, né, sociologia, filosofia, mas essas disciplinas do novo ensino médio propostas, ainda Uhum. não. Tá, tu não pegou, né? Então, tá, a SEDUC fez a proposta, enfim, e eu sei que ela oportuniza uma ou duas vezes no ano algumas paradas pedagógicas, alguns, né? Eu acho que no início do ano, no meio do ano também, enfim. Agora teremos uma agora na quinta-feira, né? Dia 13 e tal. E, bom, e nessas paradas, enfim, como é que tu te coloca diante dessas propostas? Que são propostas de formação, né? Eles apresentam, enfim, são propostas de interação online, né? Enfim, tal, mas tu chega a participar dessas atividades? Não participa? Como é que tu vê essas atividades? Sim, participo, já participei, né, e quando se fala nessas formações, tu já vê uma reclamação geral dos professores. Ah, é formação, é videozinho, é palestrinha. E hoje o mundo está muito louco, então tu toca o vídeo lá e aí cada professor está com o seu celular, está com o seu notebook, está com o seu, então ele dá uma olhada para a tela, vem para o celular, dá uma olhada para a tela, uns conversam, não dão bola, aí daqui a pouco quem é que está na direção ali, o gestor, pessoal, vamos lá, vamos participar. Isso é uma coisa assim, é tipo cumprir aquilo ali e depois vamos embora, né? Não é uma Uhum. coisa que vá acrescentar, porque a impressão que eu tenho é que há coisas que devem vir um pouco antes, né? Salário, só isso aí já é, entendeu? Aham. Isso aí é um desmotivador geral, né? Uhum. A remuneração do professor da escola pública hoje. Uhum. E se tu somar isso, o tratamento que o professor recebe dentro da escola pública hoje, né? Dentro da sociedade, o que significa ser um professor de escola O que que tu pública? chama de tratamento dentro da escola? Sim. É de tu não ser valorizado, tu não ter autoridade nenhuma, né? Nem é autoridade, a palavra é errada, né? Não é isso que eu digo, é ser valorizado mesmo, né? O professor, o professor tá vindo aí, ó, deixa ele passar aí, não, tu passa no Ah, corredor, tu quase é morto. Porque uhum. a gurizada tem 16, 15, são tudo uns moços, tudo, então é uma bola voando, mas se tu bobear é cadeira, classe ali, só na troca de professores, né? Aquilo é muito Ah, interessante ali, tu grava aquilo ali, e tu passa ali no meio, assim, quase que dando uma rezada, né? Não vai acontecer uhum. nada comigo. Mas é um exemplo, mas são outros, né? A questão é que o professor é muito desvalorizado.
Uhum. O próprio pai que entra dentro da escola esbravejando, mas cadê esse professor? O que ele acha que ele é? Quem que ele pensa? Então, essa questão do tratamento, né? A coisa está muito marginalizada, eu diria assim, Uhum. muito pesada. Uhum. E isso não era assim, né? Eu tive meus professores e tal, e a coisa foi mudando, né? Às Uhum. vezes eu tenho a impressão que o culpado sou eu, porque quando eu virei professor, a coisa assim, ó, descambou. O salário foi lá no chão, né? E o resto veio atrás. Meu Deus, será que sou eu, cara? Porque deu muita coincidência, professor. Uhum. Exagero um pouco, mas é mais ou menos esse. Tá bom. Bom, mas diante desse contexto aí, fala um pouquinho das suas aulas, né? Como é que tu planeja as suas aulas? Onde tu planeja? Que tempo tu tem para planejar as tuas aulas? Devido a essa carga horária que a gente tem, né? O tempo aí. Eu voltei a estudar. Na verdade, eu sempre estudei, nunca parei de estudar, né? Isso é uma Aham. coisa que eu sempre fiz questão de fazer. E realmente o tempo é muito curto, né? Na minha concepção de professor que eu tenho, tu é professor 24 horas, tu planeja o tempo todo, né? Eu canso de deitar a cabeça, eu vou dormir, mas não, amanhã é o primeiro período com a 302, o segundo é 303, não há mais condições de eu fazer um planejamento assim. Eu peguei assim a coisa da sala de aula, né? Eu já tenho aquela experiência. Eu já tive aquele momento logo no início de planejar, de se tu não tiver o plano na mão, né? E entrar na sala de aula se é que tu não tem condição, tu fica apavorado. Já peguei, né? Foi uma fase muito complicada. Mas à medida que o tempo foi passando, as coisas se modificaram, né? Então hoje eu me sinto em condições assim pelo domínio do conteúdo, né, pelo material que a gente vai tendo, vai acumulando, né, a gente tem condições assim de preparar uma coisa mais próxima, né. Então, para amanhã, eu penso na aula de amanhã, às vezes eu tenho condições de pensar um pouco antes, né. Final Uhum. de semana eu preparei algum material, tem época, agora a gente está em época de Tu prepara geralmente final de semana? geralmente final de semana que é o que eu consigo. Dia de semana também. Dia de semana eu Aham. canso de preparar nos tempos livres, né? Às vezes tem período vago, é naquele momento ali, né? Tu vai no teu armário e Tá. pega, enfim, né? Mas eu diria que a experiência, de certa forma, ajudou bastante, assim, a eu ter condições, que acontece muito a gente entrar em sala também de uma hora para outra. Ó, faltou o professor tal, Cláudio, pode substituir? Não, deixa comigo. Deixou material? Não. Deixou. Às vezes não é nem na tua área, né? Então tu vai fazendo. Uhum. Uhum. Mas eu tento, na medida do possível, né, manter um certo planejamento. Ah. Como é que tu escolhe os conteúdos? Quer dizer, os conteúdos que tu trabalha, é tu que escolhe ou tu tem algum parâmetro? Tu te baseia no quê? Esses conteúdos hoje são comuns, né? Existe o currículo comum, a gente tenta levar isso, mas é assim uma missão impossível, né? E se tu pegar com a diminuição de carga horária, com o novo ensino médio, então ficou assim muito complicado. Então o Aham. professor acaba selecionando, né? E além Uhum. disso, tu tem dentro da sala de aula uma turma muito heterogênea. Então, tu Aham. acaba preparando materiais. Hoje, tu tem alunos, né, com necessidades educativas especiais, tu tem que dar uma atenção especial para eles. Tu tem os alunos que não têm, como eu vou te dizer assim, que são indisciplinados, Uhum. atrapalham aqueles que não conseguem, é um rolo, né? Então, uma Uhum. turma de 30 a 40 alunos, isso é quase que uma missão impossível. Aham. O que que Quase. tu chama, aham. O que que tu chama de materiais, preparar um material? O que que são os materiais? Materiais, principalmente dentro da área da geografia, né, e também da história, que eu também leciono, é textos, no caso da história, né, eu sempre Aham. gosto de trabalhar com textos, mapas dentro da geografia, né, para elucidar a questão espacial. Às vezes a gente prepara um material um pouco mais organizado, né, que eu acho ideal, ao invés do livro didático, eu sempre achei, tive essa concepção que os professores deveriam preparar esse material, uma verba para nós, para preparar um material um pouco mais organizado, colorido. A gente usa Tu muito chega a usar xerox. o livro didático? Sim, sim, porque tem lá pilhas e pilhas, né? Então, às Aham. vezes, o xerox não tem na escola, tá? Tu quer o xerox, tem um número limitado,
e tal, e aí tu tem um texto bom dentro do livro didático, tu tem coisas interessantes dentro do livro didático. Aham, O livro aham, didático não é uma coisa de todo ruim, mas eu acho ainda que o professor, como ele conhece os alunos, conhece a turma, ele teria melhores condições de preparar um material mais enxugado, de repente mais relacionado à realidade ali daquele aluno, né? Daquela sala de uhum, aula, daquela turma. E o livro didático ele é muito abrangente, seria muita coisa ali. É muito difícil, né? Tu usar todo que está no livro didático. Mas eu gosto muito de trabalhar com textos, né? aham. Tu, Mapas. tu, tu usa, chega a escolher algum tema, algum conteúdo que não está, enfim, ou no livro didático, ou mesmo isso que tu chama que não sei se é essa expressão, mas o currículo unificado, ou não sei se é a matriz, Sim, né? justamente. É. Chega a escolher algum tema fora do que está ali, ou não? Como é que... É, certamente, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? É muito dinâmico, o mundo hoje é muito Uhum, dinâmico, né? Tu vai pegar uhum, aí a questão palestina que ocorreu agora, eu tive que, né, voltar, fugir um pouco do livro didático, né, e pegar a atualidade agora, ver o que está acontecendo, quais são os interesses, por que Estados Unidos, por que Israel, enfim, a questão com os uhum. árabes, fazer todo um apanhado ali, Deixa né? eu te perguntar, essa questão palestina chegou a aparecer, os alunos manifestaram interesse desse tema ou não? Olha, professor, é difícil acontecer isso aí, porque Aham, essa é uma outra coisa que me indigna muito na questão da tecnologia, né? Eles têm todo o aham, acesso ali, mas tu não vê uma palavra. Talvez, eu vou exagerar, mas no terceiro ano eu tive um aluno, professor, uhum. questão palestina, mas assim, mais por falar, por comentar, mas não fez, pô, olha só, um posicionamento, uma indignação, isso é muito difícil. Aham, Geralmente parte do professor, né, uma instigação de, o que vocês acham de estar matando tanta gente lá, aquelas pessoas morrendo lá de fome, o que vocês... uhum, Enfim, aí uhum, tu dá uma instigada ali e vem com o assunto, né? Às uhum, vezes eles se interessam um pouco uhum. mais e aprofundam, às vezes não, né? Às É, vezes não estão nem aí. tá, tem essa questão do interesse deles, né? Enfim, que diz que não é muito acentuado, vamos dizer assim, né? Nesses temas. Tu conhece os teus alunos, assim, como é que é a tua relação com eles, né? Assim, o contexto de vida deles, onde eles vêm. Tu falou um pouco que eles vêm da vila ali, né, da Bom Jesus e tal. O que mais tu pode me dizer do que tu sabe deles? E isso é muito interessante, professor, se eu perguntar isso aí, porque eu, como professor, uma das principais, eu acho que, vou chamar de estratégia, né, é tentar conhecer esse aluno. Então, é sempre um processo de sondagem que está em sala de aula. Eu estou sempre fazendo um processo de sondagem. Eu estou sempre tentando conhecer a turma, mas também o aluno, porque a turma, na verdade, são alunos totalmente diferentes. Aham. E Tá, aí mas tu como é que tu pegar... faz, assim, tu diz que faz uma sondagem, né? Mas como é que é isso? Como é que se dá isso ali? Como é que... Então, tu tá ali lecionando, aí tu passa uma atividade, e aí tu sai da tua classe, eu gosto muito de fazer isso, vou lá no Aham, fundão, lá, o cara do celular, e aí, o que tá fazendo? Onde tu mora? Ali, aí, trabalha, não trabalha? uhum, O ensino médio dá para fazer isso, principalmente terceiro ano, né? Quando dá tempo, né? uhum, Então tu vai, e às vezes acontecem lá, o fulano sempre o mesmo que é tirado de sala de aula, é o mesmo que briga. Por quê, uhum, né? Onde é que ele mora? Aí tu vai lá, vai chegar no pai, ele mora só com a mãe, enfim, tem um irmão que é excepcional, é cadeirante, enfim, se envolveu e briga com... É uma coisa assim que tu vai pegando casos específicos e aí tu vai entendendo, tá, então agora entendi por que esse aluno não está nem aí para tal coisa, por que ele está para isso, por que ele está para aquilo. aham. Esses conhecimentos, né, que tu vai aprendendo e apreendendo, né, com eles, enfim, em algum momento ele entra no teu planejamento curricular, chega a mudar tuas aulas a partir do que tu fica sabendo de um ou de outro aluno ou aluna, tu muda o teu programa, não muda, como é que é isso? Tem alguma interferência ou não? Sempre, sempre. E muito interessante isso aí também, professor. É uma coisa que
É do coração, né? É que tá, tu tem que sentir. Quando eu falo em sondagem, não é aquele processo, hoje fiz o processo de sondagem, tu uma aula, não, sondagem Não, é sim. todo dia, né? E nisso tu começa a perceber que certas coisas não vão fazer sentido, que certo conteúdo ali não vai ter sentido nenhum para eles. Então tu Uhum. tem que mudar, né? E aí tu acaba mudando, mas não tanto, porque não tem também como tu fugir da geografia. Geografia é geografia, né? Tá, E tu tu tem algum pode, exemplo que tu lembre agora, que assim que tu mudou? olha, deixa eu pensar. Eu vou te dizer que eu sempre eu vou mais para o local agora, porque tem muito acontecimento em escalas globais, né? Então eu Uhum. peguei, por exemplo, a questão palestina, e eu na turma 302, e aí eu falei da desgraça toda e não senti nada, assim, eu senti uma frieza e tal, assim. E aconteceu ali na Vila Bom Jesus um toque de recolher, Uhum. né? Que os alunos da noite não conseguiram, não conseguiram ir para a escola. E Uhum. aí eu peguei um mapa de Porto Alegre e botei ali circulei a Bom Jesus, digo, ó, essa área aqui está quase a faixa de Gaza. E aí eles começaram a brincar, mas quando eu percebi, eles se apropriaram da questão do espaço da Bom Jesus como um espaço complicado, né? Aham. E eu fui aprofundando, mas por que que só aqui? Por que que aqui no Rio Branco, aqui, ó, bairro Rio Branco, Porto Alegre, aqui não tem nada aqui, ó? Por que tal, papapá? Então, nesse sentido, tu consegue fazer uma Uhum. outra conexão, né? Mas aquilo Uhum. foi muito interessante, porque eles parece que aí acordaram, porque então eu Uhum. imagino que a Palestina esteja talvez muito distante deles, né? Mas nem tanto que no final eu concluí isso com eles, e eles concordaram comigo. Uhum. Eles Uhum. não estão tão distantes assim da Palestina, claro. Ok. Nem comparando, né, professor? Aham, claro, imagino. Ah, em que pese são realidades diferentes, mas Boa, acho que o grau de desumanidade, talvez, talvez não, com certeza, na Palestina, né? Que sim, aconteceu e ainda segue acontecendo, né? Bem horroroso. complicado, bem mais complicado, né? E tal. Mas tu falou que tu usa textos, usa mapas e tal. Algum outro recurso didático que tu lembra que tu usa? Que tu usas com eles, com elas? Interessante isso aí. Eu sempre gostei muito de filmes, Aham. né? Muitos filmes, mas no início, lá no início, há 25 anos atrás, né? Eu chegava aí atrás, assim, de fitas VHS naquela época, Uhum, né? uhum, uhum, Principalmente na área da história. Então, eu achava sensacional e os alunos curtiam muito. Hoje é praticamente impossível de passar um filme em sala de aula. Eles uhum, centram a atenção num diálogo. Se for um diálogo, duas pessoas conversando, olha, 5 minutos acabou. E não uhum, consegue mais. Eu não sei o que é. Não tem condição. Então eu sempre digo, né? Eu vou passar um filme, então não vai ter aula se tu vai passar filme, porque simplesmente, se tiver celular, então acabou, né? Mas é uhum, incrível isso, é incrível. Filmes, assim, é só aquilo para diversão mesmo, é raio laser uhum, saindo dos olhos, bomba explodindo, e talvez. Agora, se tu passar um filme que exige um pouco, né, de concentração, um diálogo, ali, não tem. Sempre gostei muito desse recurso. E me faz muita falta, assim, eu acho que estão perdendo muito, né? uhum. Tá. A Seduc, por exemplo, ela tem lá um site, isso que eu queria ver contigo, né? Se bem me recordo, eles têm uns materiais até de sugestão de aula e tal. Em algum momento chegou a dar uma olhada nesse material? Chegou a usar? Não? Professor, a gente até olha, né? Eu falo por mim e também por meus Aham, aham, colegas, né? Mas aí para usar depende muito, né? Eu já usei alguma coisa, aham, mas assim é muito a questão do tempo, né? Às vezes te impede de tu, porque tu tem que estudar mais isso, né? Porque é muita coisa. Na verdade, é uhum, isso que eu quero dizer. Vamos olhar o material de estudo. Tá, vou olhar, vou ver quando. Tá, vou ver se sábado eu consigo, né? Aí tu pá, dá e clica, entra no sistema ali, tá ali, tem alguma coisa, tu dá uma olhada, sim, mas tu tem que mergulhar.
se tu realmente tu vai usar, tu vai ter que dar uma mergulhada, né? E aí tu requer Uhum. muito tempo. Mas eu tenho colegas que usam. Tem coisas, materiais bons, né? Uhum. Principalmente ligado à questão do ensino de inclusão, tem muito material bom, né, Uhum. que a gente acorda para questões importantes, que a gente às vezes não tem condição, né, pela formação, né, nossa Uhum. formação, na minha, pelo menos a gente não teve, hoje tu já tem cadeiras específicas, né, ligadas à inclusão, né, de alunos com necessidades Uhum. educativas especiais, né, por Ah, exemplo, mas é importante, com certeza. uhum. Ok. Voltando às tuas aulas, assim, né, do trabalho que tu realizas, tá? Tu se sente livre, assim, à vontade de desenvolver as suas aulas, a definir os temas, os conteúdos, enfim, tu vai trabalhar com eles? Aí eu tenho a escola pública e a escola privada, né? Eu dou uma distinção nas duas, porque eu já trabalhei em escolas privadas em que a autonomia era bem complicada, né? Uhum. Já na pública, em compensação, tu tem falta de condições totais, a questão da remuneração é muito complicada e tal, mas eu sempre tive, né, essa autonomia, né? Uhum. E sempre fiz questão de deixar claro que isso era uma coisa importante para mim, né? Uhum. Já na escola particular eu já tive problemas, né, de não poder exercer essa autonomia como eu queria, né? Uhum. Enfim, no município eu nunca lecionei, agora me parece que vão, por exemplo, aí, gravar as aulas, e gravar, enfim, não sei como é que vai Uhum. ser isso aí, né? Mas eu Uhum. acho muito complicado. Agora, sempre tive a questão autonomia na escola pública. Uhum. Considero fundamental e muito importante. Uhum. Porque é um espaço de criação. A sala de aula é um espaço de criação acima de tudo. Tu pode fazer o maior planejamento, antes a gente falou um pouco nessa questão, Uhum. mas o aluno lá levantou a mão aqui, te indagou uma coisa, acabou. Pode mudar toda a tua aula. Uhum. Né? Claro. É assim que acontece. Pelo Uhum. menos deveria. Né? Uhum. E questões que vão acontecendo, atuais, principalmente na minha área, né? História na geografia, propicia muito esses momentos aí de tu, pá, a aula vai ser outra. Vamos lá então, diz aí. E assim a gente vai indo. Uhum. Com essa Uhum. questão da autonomia, claro. Tá, ok. E o que você considera que seja inovador nas tuas aulas? Inovador. Olha, professor, eu não sei se é inovador, né? Mas essa coisa de trabalhar com o coração, né? Eu vou dizer coração, né? Com a alma, eu acho isso não é inovador, mas é fundamental, porque senão não faz muito sentido, né? De Aham. tu humanizar, né? De tu fazer uma aula, ou participar de uma aula, ou conversar com os teus alunos, né? De uma forma humanizadora, né? Buscando o Uhum. bem-estar Uhum. geral, né? De todos, não só ali no contexto da sala de aula, mas social, né? Isso eu Uhum. sempre achei importante, né? Uma coisa que eu observo que nem todos valorizam isso, né? Uhum. Aquela Uhum. aula de tu dar o conteúdo e ir embora, entra na tua sala, o conteúdo e ir embora, sem o sentido mais humano, né? Mais de coração, vou dizer de novo aqui, né? Uhum. Para mim não faz muito sentido, né? Ok, Mas é uma coisa que eu considero interessante. perfeito. Mas assim, eu teria mais uma questão aqui para colocar, enfim, mas só para a gente conversar um pouquinho. Já que tu também é vice-diretor, né, da escola, eu conheço redes de ensino que nessa questão, por exemplo, aquela questão inicial das reuniões, a escola se organiza para ter reunião semanal ou quinzenal, tá? Claro que, por vezes, são realidades um pouco distintas. Claro, nenhuma escola é igual a outra, nenhuma comunidade é igual a outra, né? Mas, claro, eles têm, dependendo da rede, mais ou menos suporte para fazer isso das suas mantenedoras, tá?
Mas eu conheço também escola estadual que consegue dar conta disso, tá? De tentar se organizar, porque o que eu quero dizer com isso é que eu considero muito importante, viu? Isso que tu falavas, né? De os docentes poder ter um tempo dentro dessa carga horária de trabalho para poder se encontrar, refletir sobre seus desafios mais ou menos comuns, suas necessidades, seus projetos e, quem sabe, combinar um ou outro projeto em conjunto, alguma ação em conjunta, coletiva, não é? E as suas lutas, seus enfrentamentos, né? Enfim, um pouco nessa situação de bastante adversidade que os docentes se encontram, né? Desde os salários baixos, as condições de trabalho, e criar esse ambiente, oportunizar esse tempo também de escuta, né? Eu chamaria até de um colo, né? De um colo político, pedagógico, afetivo, né? Que se nas primeiras reuniões a gente talvez pudesse escutar muita queixa, muita lamúria, né, dos professores, é porque eles têm necessidade também de um tempo, né, para poder alguém escutar eles, entende? Alguém, né, que alguém que está me ouvindo, que alguém quer se importa comigo, né, e tal. Então acho que se num primeiro momento, essas primeiras reuniões, talvez, estou aqui imaginando, né, pudessem ser isso, com a passagem do tempo, a experiência mostra que esses discursos da queixa, da crítica, do lamúrio, enfim, eles vão se espaçando e os professores, as professoras começam a se voltar mais para os seus desafios político e pedagógicos dentro da escola, né, e tal, que nunca são só da escola, né? Em toda essa relação com o sistema, com a sociedade, enfim, nunca são desafios somente da escola, né? O desafio da formação do ser humano, né? Para usar uma expressão mais abrangente, da formação do caráter do outro, né? E passa pelo conhecimento, mas não só, passa por uma questão de valores e tudo mais, né? Então eu sou daqueles que acredito que nessa potência, né? Desse espaço de diálogo fecundo, né? Mais ou menos fecundo e, e que assim eu costumo dizer, né, se não servir para nada, pelo menos servir para a gente se escutar um pouco, né? Conversar. E eu acho que nesses tempos de muita fragmentação social, de muito isolamento, de muita dificuldade de encontrar espaços de convivência, né? Eu acho que a escola pode ser um espaço interessante nesse sentido, né? E talvez essa experimentação que vocês fizeram aí, eu acho que eu cheguei eu estava tava no meio para o fim, estava no fim já, eu peguei, sentei bem quietinho, desse diálogo de valorizar, né, a expertise de um ou outro professor para poder usar como um pretexto para uma boa conversa, né, ou com um bom diálogo. Acho que isso, não sei se vocês continuam, né, se tem planos para o ano que vem de continuar, mas, bom, se não é reunião pedagógica, se é esse espaço, talvez, né, de vocês aí encontrarem um momento para avaliar o que vocês fizeram e pensar no tempo que virá, se vão reeditar, se não vão, se vai ser com essa natureza, né, com essa dimensão, enfim, ou se vai ter outra, em que pese todo o contexto, mais ou menos adverso, né, que nunca é, eu que acompanho as escolas estaduais, eu vejo que a realidade não é para quem não tem coragem, né? Tem que ter muita coragem e, e tem que ser muito destemido também, né? E acreditar muito no que faz, né? Para poder enfrentar essas adversidades, tá? E não são poucas. Claro que as adversidades não podem ser tomadas, né, como obstáculos intransponíveis, não é? Quer dizer, sempre naquela lógica de que o dia de amanhã não existe, é uma abstração da nossa cabeça, né? E vai depender muito do que a gente fizer hoje, né? Eu sou leitor, não é, fiel do Paulo Freire, né? E ele tem uma expressão muito interessante para isso, né? Façamos hoje o que é possível fazer hoje, para que amanhã a gente faça o que é impossível fazer hoje.
Sensacional. É muito interessante. Então, às vezes, e na escola, né, Cláudia, a gente pensa às vezes muito grande, os desafios são tão grandes, né, os problemas parecem são tão complexos e tudo, e às vezes a gente pode pensar numa pequena ação, um pequeno projeto, uma atitude ali, uma reunião por mês que seja, algum momento assim, onde a gente pode estar, inclusive, vendo o resultado, né? Porque os professores acreditam, muitas vezes, assim, conseguem enxergar o resultado. Mas para que isso? Qual é o objetivo disso? Ou se tu coloca objetivos muito grandiosos, não, isso aí não vai ser, a gente não vai construir nunca, entende? Então, tem objetivos muito pontuais, específicos e tal. Outro dia tinha ali mesmo, né, o pessoal do PIBID me mandou, tipo, vocês fizeram uma atividade lá semana passada, né, ali na escola, eu vi os vídeos dos professores dançando e tal, né, eu vou te contar outra coisa. Outro dia eu passei lá na cozinha da escola, falei com as merendeiras, tá? E eu vou te dizer uma coisa assim, ó, não existe aquele que tudo saiba que não tem algo a aprender, e aquele que pouco entenda que não tenha algo a contribuir, né? Eu senti assim um desejo delas, tá? Isso elas não me disseram, mas eu senti assim, pô, de alguém também conversar com a gente, né? Então, e eu cheguei lá assim bem desavisado, eu estava procurando a churrasqueira, né? Que como é que é o Vinícius tinha dito, tem a churrasqueira lá, então, aí eu passei ali, pessoal, como é que tá? Como é que é a merenda? E perguntei como é que é e tal. E vocês, como é que se dá aqui e tal? E elas começaram a falar, né? E aí eu conversei um pouquinho de mim também, falei um pouquinho de mim, mas assim, tu vê, quando tu pergunta, né, o que elas sabem, né, tu vê elas falando assim com um brilho no olho, né? Não, alguém se interessou pelo que eu sei, né? E tal. E eu tenho comigo que na escola todos são educadores e educadoras, entende? Quer dizer, eu já presenciei reuniões em escola, onde, na reunião pedagógica da escola, estavam os funcionários também, né? Em algumas escolas, além dos funcionários, essa é uma escola de primeiro ao quinto ano, né, os anos fundamentais somente, mas naquela escola eu presenciei mães participando da reunião pedagógica, tá? Então, essas todas situações, né, revelam, né, que há muitas possibilidades, né, das vezes de organização do tempo e do espaço e do que fazer, né? Como é que a gente ocupa o tempo e o espaço na escola, né? E eu acho ali você tem uma direção ótima, eu concordo contigo, né? Não quero fazer média nenhuma, né? O Vinícius parece uma pessoa muito aberta, muito, né, assim, progressista, né? E eu acho que é um ambiente bem legal. E tanto é que agora, na quinta-feira, o Bruno Pibidiano, da Sociologia, vai apresentar para vocês, professores, um pouco da pesquisa que ele fez aí na escola, né? Sobre a percepção do alunado, dos estudantes, sobre o projeto antirracista. Vai assistir no Salão de Ensino da URGS, ele mereceu destaque, inclusive foi destaque, Que legal. tal, enfim, foi assim, muito bonito a apresentação dele, né? Um guri muito bom. Então, enfim, eu acho eu acho que a escola tem um potencial imenso aí, né, de fazer coisa muito bonita aí dentro, né, do espaço do Calda Júnior, né. Eu que, sim, mal conheço, né, vou aí de vez em quando e tal, nem me atrevo a dizer que conheço, né. Vocês que estão aí que sabem, né. Mas, Cláudio, era isso, eu queria mais conversar um pouquinho, dizer isso, né, e tal, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não é, professor? Que legal isso aí que tu colocou agora, e a gente, é o que eu vivo dizendo, né? A questão do sentimento do humano, né? Da aproximação, essa coisa das merendeiras aí, eu tenho a mesma ideia, concepção, né? E do próprio aluno, né? A gente aprende, eu Aham, aprendi muito com os alunos do Calda Júnior, à noite, vendo cada realidade específica, particular, às vezes, né? Eu digo, aham, meu Deus, olha esse guri, né? Um guri uhum, passando por uma série de questões ali, enfim,
o povo brasileiro, né? O Uhum, nosso povo uhum. é esse, né? A sociedade vem para dentro da escola, né? Exatamente, né? Então, é um espaço fundamental, importantíssimo, né? E o que explica ele é muito essa coisa do coração, do abraço, da aproximação, Uhum, de tu ter esse carinho, né? É um lugar diferenciado, né? É uma uhum, casa, é um lar, né? Eu digo, ó, vocês estão em casa, aqui é a casa de vocês. Não a uhum, casa lá de tamanho para agora, estão em outra casa. Mas aqui também, tudo isso aqui é de vocês, tudo é nosso aqui. A gente pode fazer coisas aqui interessantes, enfim, essa valorização do todo, né? E esses espaços aí que tu colocou de reuniões, que eu insisto, uhum, né? uhum, É uma construção, né? Ou um simples desabafo, né? Às vezes é mais uhum. importante, né, do que o planejamento, resultados positivos, negativos. Não, deixa eu falar. Pô, ele está me ouvindo. Né? Hoje, por exemplo, o senhor me ouviu aqui. Isso aqui foi quanto tempo? Eu acabei contando a minha história aqui bem resumidamente, né? Desculpe o desabafo também, Imagina, né? mas Mas nós estamos na luta aí, mas claro, claro. espero que eu tenha contribuído aí. Imagina, claro que sim. E eu, só para ter bem presente, eu fui 6 anos professor do Estado também, né? Então, Bem feito. no início da carreira, em 89 até 94, são 6 anos, assim, e depois que eu fiz o concurso, enfim, e vim para a universidade, né? Mas então vivi isso, e meus projetos de pesquisa, eles sempre envolveram a escola. Uhum. Desenvolver a escola e agora eu estou mais próximo do Caju em função do PIBID, mas eu tive projeto de pesquisa, por exemplo, na periferia lá de Alvorada, fiquei 6 anos com Uau. extensão, né? Desenvolvi projeto de extensão dentro da escola, organizando encontros com mães, com pais, enfim. A gente fez um trabalho bem legal, né? Bem interessante. Então, eu sempre me disponho, né? Às vezes o pessoal me lembra outro dia, agora aqui no. Eu já fiz muita formação de professores, né? Outro dia eu vou nessa sexta, essa semana, falar para o curso de filosofia. Eles querem uma oficina sobre o IDEB, né? Enfim, vou lá falar sobre o IDEB. Uhum. Mas já fiz também outro dia, substituir um professor numa formação para o pessoal da pastoral operária, né, da igreja, eu fui também. Já fiz até formação de casais na igreja, né? Isso que eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. É que o padre me conhecia e me E, comentou, olha, que eles querem é, falar sobre política, tu vai lá, vou, não tem problema, tal. Aí foi. Então eu sempre sou muito solícito, assim, né, nunca né, sempre me coloco à disposição, e o Vinícius sabe disso também, né? Então a gente quer mais ver coisa bonita, coisa boa acontecendo na escola, né, é isso que a gente quer, né, tal. Em que pese o sistema, né, em que pese o o sistema, sistema está aí, não tem. né. Mas, Cláudio, te agradeço então, meu amigo, tá? Obrigado aí pelo teu tempo, tua atenção, né? Tudo, pelos teus conhecimentos, pelo que tu me compartilhou comigo aí. E, bom, a gente vai se vendo ali na escola, né? E tal. Possivelmente, não sei se tu vai estar lá na quinta. Sim, certamente. Quinta. Então, a gente vai se encontrar na quinta-feira ali, Ah, tal. tá. E Minto. Não sei se estarei quinta. Não, é é, quinta, né? Não, acho que não. é Não. dia 13, que é o É. dia da parada, né? O dia da parada, Sim, né? pois é. Eu não vou É. poder. Bom, Acho que mas não. enfim. Eu vou tentar até, mas acho que não vou É. conseguir. Já Mas estou deixa eu te dizer. desdobrando o Vinícius lá de baixo. Vinícius. Tá Feio bom, agora. tá bom. Então, logo nós vamos terminar aqui, e depois o Google tem tempo, né, para ele me mandar a gravação para eu poder baixar. Mas entre hoje e amanhã, mais tarde da quarta-feira, eu te mando o link da nossa conversa aqui, então. Fica Tá? tranquilo, professor. Qualquer coisa que eu puder ajudar, eu agradeço a oportunidade novamente aí. Foi Não, uma eu, grande satisfação conversar.